Vamos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro nos foi trazido pelo nosso irmão Emmanuel através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte, que trata das ciências fundamentais. E o nosso assunto é a biologia. Na questão de número 30, aqui temos a seguinte pergunta: há órgãos no corpo espiritual? E Emmanuel nos responde: dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, há o corpo físico. Vamos ver essa parte inicial aqui de forma mais detalhada. Emmanuel aqui coloca a vida terrestre extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta. Então, quando nós falamos em vida no planeta Terra, no nosso planeta, não podemos esquecer que há vida na parte física do planeta, mas que também há vida na parte espiritual. Então, o nosso planeta, ele tem uma quantidade de moradores muito acima do que aquilo que se nos apresenta quando contamos somente com os encarnados. Segundo alguns espíritos, a quantidade de desencarnados é o triplo da quantidade de encarnados. Então, quando falamos em vida no nosso planeta, estamos falando em vida no total, no plano espiritual que cerca esse planeta e no plano físico. Espíritos com maior evolução habitam regiões mais distantes da superfície do planeta. Mas espíritos ainda que estão numa condição evolutiva menor, esses espíritos, eles habitam regiões e colônias espirituais bem próximas à crosta. E essa interação entre nós e eles se dá dioturnamente. Eles estão sempre em contato conosco, nos influenciando e sendo influenciados por nós. Há essa troca intensa. Então, quando falamos em vida, temos que pensar além da vida física, além da vida material. E continua aqui Emmanuel: executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira. Vamos dar uma parada aqui e vamos aqui compreender esse ponto aqui, olha. Executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. O nosso corpo físico, ele é moldado pelo corpo espiritual. O corpo espiritual, ele não tem a parte biológica, física, que existe no nosso corpo físico. Nós, assim podemos pensar que o corpo espiritual, ele possui as matrizes para a formação dos órgãos no nosso corpo físico, mas não os órgãos, até porque os espíritos,
Eles não têm estômago, eles não têm rim, eles não têm fígado e nem coração, mas eles têm as matrizes. Quando eles reencarnam, eles imprimem, é no corpo físico que está se formando essas matrizes. E continua aqui Emmanuel. Exteriorização, essa, quando o espírito se exterioriza no corpo físico, né? Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Interessante essa parte, né? Vamos ver aqui, ó. É uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. Agora, essa exteriorização se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira. Nós vimos antes da influência das provas e das tarefas que temos que realizar. Então, recebemos o nosso corpo físico, quando reencarnamos, adaptado segundo as nossas condições espirituais, que são as tarefas que precisamos cumprir, as provas pelas quais temos que passar, as dificuldades ou não que temos que sentir em nós para a nossa evolução. Então, tem a influência espiritual para moldar esse corpo físico para que ele fique o melhor possível, o mais bem adaptado para que possamos cumprir a nossa jornada evolutiva. Agora, tem também, não é? Esse corpo físico está subordinado aos imperativos da matéria. É aí que entram os mecanismos das heranças paternas e maternas. É aí que entra a genética da biologia. Então, temos duas influências na formação do nosso corpo. As nossas heranças espirituais e as nossas heranças maternas e paternas. E aí então se forma esse corpo físico perfeitamente adaptado, o melhor possível para que o espírito possa fazer a sua evolução. Então, o nosso corpo, ele se enquadra perfeitamente nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada um de nós. Temos o melhor corpo que nos dará a melhor oportunidade de evoluir, de avançar para frente e para o alto. Vamos à questão de número 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Esta é a pergunta. Vamos ver então o que nos diz aqui Emmanuel. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Então, quando o espírito necessita reencarnar, ele sente essa influência desse novo corpo, formado através da conjunção entre o espermatozoide e o óvulo, que forma o ovo. E este ovo vai se duplicando em 2, 4, 8, 16 e assim vai. E os órgãos vão sendo formados.
pela matriz espiritual que vai formando esses órgãos no corpo físico. E continua aqui, ó. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com um novo nascimento na esfera do mundo. Interessante essa informação, né? A doutrina, ela nos fala disso. Espíritos com maior nível evolutivo, eles sobrepujam a carne. Eles não sofrem uma influência tão intensa da matéria. Agora, espíritos que ainda estão com ligações muito intensas, muito fortes em relação à vida material, esses, quando vão reencarnar, no contato inicial para a formação, que é do ovo, eles já estão ali presentes e ali ficam presos, entre aspas, né? Eles ficam ali muitas vezes sem uma consciência ativa, sem uma compreensão exata do que está ocorrendo. E aí ele só consegue novamente voltar à sua lucidez no momento da reencarnação, em que ele renasce, em que ele sai do corpo da mãe. Então aí, nessa consolidação final, né, total dos laços, é que o espírito que ainda está pouco evoluído, ele desperta. Agora, o espírito mais evoluído, ele tem essa facilidade. Mesmo quando ele entra no processo de reencarnação, ele não perde o contato com o plano espiritual, com as suas tarefas do plano espiritual, né? com os espíritos que o aconselham. Agora, quando ele renasce, no momento do nascimento, tá? Do parto, então aí realmente esses laços ficam mais consolidados. E aí o espírito, mesmo mais evoluído, ele entra na fase do esquecimento. Mas essa fase do esquecimento, ela não é igual para os espíritos mais evoluídos e para os menos evoluídos. Os mais evoluídos têm assim percepções do seu passado, tanto em outras existências da matéria, e têm influências do seu passado também espiritual mais intensas. É devido a quê? A serem espíritos com uma sensibilidade mais evoluída, uma sensibilidade mais intensa. Porque conforme o espírito vai evoluindo, ele se torna uma antena mais sensível. As suas percepções começam a se ampliar. Então, mesmo reencarnado, ele tem algumas lembranças mais ou menos lúcidas, mais ou menos claras da sua vida, tanto no plano espiritual como também no plano material, em suas outras reencarnações. E continuando aqui, na questão de número 32, é indagado Emmanuel o seguinte: quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Quer dizer, isso pode ser assim verificado, isso pode ser assim percebido, tá?
Vamos dar resposta, Edmara. Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Meus irmãos, meus amigos, no momento em que iniciamos o processo de renascimento, há uma ligação muito grande, uma troca intensa de energias ou de fluidos entre nós que estamos ali na condição de feto e a nossa genitora, aquele ser que está nos dando a possibilidade de ter um corpo físico para dar prosseguimento à sua evolução. Essa ligação, ela é intensa e muitas vezes essa intensidade, ela não tem uma relação somente com o fato de você estar sendo gerado por um outro ser. Essa ligação, ela normalmente, é muito comum que isso aconteça, se dá com espíritos que já tiveram alguma relação assim conosco em outras experiências anteriores na nossa evolução. Então, normalmente, é claro que isso não é uma regra geral, normalmente nossos pais não são seres desconhecidos a nós. Muitas vezes são seres que passaram por várias jornadas evolutivas em contato conosco. E essa troca de energias, de fluidos entre esses seres que muitas vezes nos acompanham em muitas reencarnações, ela vai se estreitando cada vez mais, ela vai se tornando cada vez mais intensa. De tal forma que chegará o dia em que nós vamos verificar que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos ligados, que todos nós temos que evoluir de mãos dadas, que nós só seremos felizes completamente quando todos os nossos amores também estiverem nesse clima de felicidade e de paz. Nós evoluímos, meus irmãos, em conjunto. Observem que isso é mostrado, inclusive, no nosso renascimento do corpo físico. Nós não nascemos sem o auxílio, sem a cooperação, sem a doação de companheiros que nos ofereçam essa oportunidade de reencarnar. É isso, meus irmãos. É a solidariedade, é a lei do amor. São as leis divinas funcionando perfeitamente nos universos inteiros e dentro de cada um de nós. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai e nos influenciamos, nos auxiliamos, trabalhando em conjunto para a nossa evolução.
Graças a Deus. E encerramos mais um estudo do livro O Consolador. Agradeço a todos que têm a paciência e a boa vontade de ouvir essas orientações, e caso alguma falha seja cometida durante a explanação, peço encarecidamente que entrem em contato a fim de dirimir e me auxiliar, porque não sou um ser ainda perfeito, nenhum de nós é, e precisamos uns dos outros. Muito obrigado e muita paz, meus irmãos.